Berlim, agosto de 1939. Albert Speer, arquiteto-chefe de Hitler, está revisando relatórios econômicos que o deixam gelado. As reservas de combustível da Alemanha são suficientes para 2 meses de guerra. 2 meses. Os estoques de munição mal cobrem campanhas curtas. A dívida nacional está escondida através de instrumentos financeiros fictícios que vão vencer em semanas. E Hitler acabou de ordenar a invasão da Polônia para 1 de setembro. Speer sabe algo que a propaganda nazista esconde obsessivamente do mundo e do próprio povo alemão. A Alemanha de 1939, com seus tanques reluzentes e aviões modernos, com sua imagem de máquina de guerra invencível, é estruturalmente mais fraca que a Alemanha Imperial de 1914. Muito mais fraca. E quando a guerra começar, quando as vitórias rápidas terminarem, quando o inimigo não colapsar em semanas como planejado, o sistema inteiro vai implodir. Porque a Alemanha nazista não foi construída para lutar guerras. Foi construída para vencer em semanas ou colapsar tentando. E Speer, olhando aqueles números impossíveis, sabe que colapso é mais provável que vitória. Se você quer entender como a aparência pode esconder fraqueza estrutural catastrófica, como propaganda pode mascarar economia falida, inscreva-se no canal agora. Estamos com a meta de chegar a 1000 inscritos, e seu apoio é extremamente importante para continuarmos trazendo análises como essa. Porque o que está prestes a ser revelado contradiz tudo o que você pensa saber sobre o poder militar nazista. 25 anos antes, em agosto de 1914, a situação era radicalmente diferente. A Alemanha Imperial, que entra na Primeira Guerra Mundial, é a segunda maior economia do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. Produz 17,6 milhões de toneladas de aço anualmente. Para comparação, o Reino Unido produz 7,8 milhões, a França, 4,6, a Rússia, apenas 4,2. A Alemanha domina indústrias que definem modernidade: química, máquinas de precisão, instrumentos ópticos, equipamentos elétricos. Sua moeda está lastreada em ouro, seu sistema bancário é estável, sua dívida pública é controlável. Tem autossuficiência em carvão, produção alimentar majoritariamente doméstica, reservas financeiras reais. Quando a mobilização é ordenada em agosto de 1914, a máquina alemã funciona com precisão assustadora. Em 12 dias, o exército de 800 mil homens em tempo de paz se transforma em força de combate, de 3,8 milhões de soldados perfeitamente equipados, movimentados através da rede ferroviária mais avançada da Europa, projetada especificamente para mobilização militar. Artilharia pesada abundante, logística metódica, suprimentos planejados para a campanha prolongada. A Alemanha Imperial foi construída para resistir, para lutar anos se necessário, para sustentar uma guerra de atrito contra múltiplos inimigos simultaneamente. A Alemanha nazista de 1939 parece mais impressionante superficialmente. Blitzkrieg, Panzer Divisions, Luftwaffe, com bombardeiros modernos, guerra relâmpago que conquista Polônia em semanas, França em 6 semanas. A propaganda de Goebbels vende a imagem de superpotência invencível, de máquina de guerra que nada pode deter. Mas por baixo da tinta fresca e dos desfiles coreografados, a realidade é apavorante. A economia nazista está sustentada por dívida escondida através de instrumentos financeiros chamados Mefo Bills, títulos fora do orçamento oficial que somam aproximadamente 12 bilhões de Reichsmarks, dívidas que estão vencendo em 1938 e 1939, prestes a causar colapso financeiro. Não há reservas reais. O sistema inteiro é contabilidade criativa prestes a desmoronar. E pior, a Alemanha de Hitler importa praticamente tudo que uma guerra moderna exige. Petróleo importado, borracha importada, cobre importado, tungstênio importado, até minério de ferro vem da Suécia. Racionamento alimentar começa antes da guerra, algo impensável em 1914,
quando a Alemanha alimentava sua população sem grandes dificuldades. Os estoques militares são risíveis para uma nação prestes a iniciar conflito continental. Combustível para 2 meses, munição suficiente apenas para campanhas curtas, relatórios internos alertando para colapso logístico sendo ativamente suprimidos por liderança que prefere ignorar matemática inconveniente. Há uma imagem que define a ilusão nazista perfeitamente. A propaganda mostra tanques, divisões mecanizadas, modernidade militar. A realidade é que o exército alemão depende de cavalos. Não é exagero, não é metáfora. 3 milhões de cavalos e mulas são usados durante a guerra. 1,1 milhão em serviço constante. 750 mil mortos em combate ou por exaustão. O motivo é simples e brutal. Não há petróleo suficiente. Não há caminhões suficientes. Não há borracha para pneus suficiente. A Alemanha nazista é, logisticamente, menos mecanizada que a Alemanha Imperial de 1914, que movimentava exércitos através de ferrovias industriais próprias, sem depender de recursos que precisavam ser importados de países que se tornariam inimigos no momento em que guerra começasse. É ironia cruel e reveladora. A Alemanha que parece mais moderna é, estruturalmente, mais primitiva. O contraste aparece até no poder naval. A Alemanha Imperial de 1914 possui a segunda maior marinha do mundo, frota de alto mar com dreadnoughts modernos, capazes de desafiar a Royal Navy, resultado de décadas de investimento metódico sob o Kaiser Wilhelm. A Alemanha nazista de 1939 tem marinha patética, alguns encouraçados, poucos cruzadores, frota submarina limitada. O Plano Z, Programa de Expansão Naval, prevê marinha capaz de enfrentar a Grã-Bretanha apenas em 1948. A guerra começa em 1939, 9 anos antes do plano estar pronto. Hitler inicia conflito com potência naval, sabendo que sua marinha é inadequada, apostando que vitórias terrestres rápidas tornarão irrelevante o controle dos mares. É a aposta desesperada de jogador sem fichas, não estratégia de superpotência confiante. A estratégia nazista inteira depende de guerras relâmpago. Polônia em semanas, França em semanas, eventualmente União Soviética em semanas. O objetivo não é apenas vitória militar, mas saque sistemático. Conquistar recursos, financiar a próxima campanha com o que foi roubado, manter o sistema funcionando através de pilhagem contínua, porque produção doméstica alemã é insuficiente para sustentar guerra prolongada. Os primeiros anos funcionam porque inimigos colapsam rápido. Polônia é esmagada antes que fraquezas logísticas alemãs se tornem evidentes. França é derrotada em 6 semanas, suas reservas de ouro capturadas, seus estoques de combustível saqueados, sua capacidade industrial absorvida. A máquina nazista funciona enquanto vítimas morrem rapidamente. Mas quando encontra inimigo que não colapsa, que absorve o golpe inicial e continua lutando, o sistema nazista não tem plano B, porque não foi construído para plano B. Junho de 1941. Operação Barbarossa. 3 milhões de soldados alemães cruzam a fronteira soviética, apoiados por 3.000 tanques e 2.000 aeronaves. A maior invasão da história militar. O planejamento prevê vitória em 6 a 8 semanas, captura dos grãos da Ucrânia, do petróleo do Cáucaso, da indústria do Oeste Soviético. Hitler e seus generais acreditam que a União Soviética é gigante, com pés de barro, que desmoronará ao primeiro golpe sério. Mas desde o início, problemas estruturais aparecem. Combustível é insuficiente para avanço profundo. Linhas logísticas esticam além da capacidade de sustentação. Infraestrutura soviética é incompatível com equipamento alemão, forçando substituição constante de peças, atrasos, improviso. E a União Soviética não colapsa. Absorve perdas imensas, recua, continua lutando. Dezembro de 1941. Tropas alemãs estão a aproximadamente 20 quilômetros de Moscou.
conseguem ver os prédios através de binóculos, mas não conseguem avançar mais. Sem combustível adequado, sem roupas de inverno porque campanha deveria ter terminado antes do inverno chegar, sem reposições suficientes porque fábricas alemãs não conseguem produzir rápido o bastante. A contraofensiva soviética empurra os alemães para trás. O inverno extremo mata milhares. E a Alemanha entra na guerra de atrito que tentou desesperadamente evitar. A guerra para a qual não foi construída. A guerra que vai expor todas as fraquezas estruturais que propaganda escondeu. Há outra diferença crítica entre as duas Alemanhas que raramente recebe atenção adequada. Aliados. A Alemanha Imperial de 1914 luta ao lado do Império Austro-Húngaro, 50 milhões de habitantes, exércitos que lutam 4 anos em múltiplas frentes. Luta ao lado do Império Otomano que amarra forças britânicas e russas em teatros secundários. São aliados funcionais, apesar de limitações óbvias, contribuindo militarmente de forma significativa. A Alemanha nazista tem Japão lutando guerra própria no Pacífico, mantendo neutralidade com a União Soviética através de pacto de não agressão durante momento crítico de Barbarossa. Tem Itália, militarmente tão ineficiente que transforma-se em fardo ativo. Derrotas italianas constantes na África obrigam a Alemanha a enviar o Afrika Korps de Rommel, drenando recursos críticos. Invasão desastrosa italiana da Grécia obriga a intervenção alemã nos Balcãs, campanha que atrasa Barbarossa em semanas preciosas. Os aliados da Alemanha nazista são, na melhor das hipóteses, neutros, na pior, passivos que exigem resgate constante. Quando o bloqueio naval britânico fecha o acesso alemão a importações em 1914, a resposta revela o poder industrial real da Alemanha Imperial. O processo Haber-Bosch, desenvolvido antes da guerra, permite produção sintética de amônia, essencial para explosivos quando nitratos importados são cortados. Químicos alemães criam substitutos para a borracha, desenvolvem processos para extrair óleo de carvão, implementam racionamento alimentar rigoroso, mas funcional. A Alemanha luta 4 anos sob bloqueio total, sustentando milhões de soldados em múltiplas frentes, produzindo artilharia e munição continuamente, adaptando-se a cada escassez nova. É demonstração impressionante de capacidade industrial e científica aplicada à sobrevivência nacional. A Alemanha nazista, enfrentando bloqueios muito menos severos inicialmente porque controla grande parte da Europa continental, ainda assim entra em crise crônica de recursos porque nunca desenvolveu capacidade doméstica real. Sempre dependeu de conquista e saque para manter máquina funcionando. A diferença aparece nos detalhes específicos de produção. A Alemanha Imperial de 1914 produz 17,6 milhões de toneladas de aço anualmente usando carvão doméstico e minério, majoritariamente alemão. A Alemanha nazista de 1939 produz aproximadamente 23 milhões de toneladas, mas depende de minério de ferro sueco transportado através de rotas marítimas vulneráveis. Quando essas rotas são ameaçadas, produção inteira é comprometida. A Alemanha Imperial desenvolve indústria química líder mundial antes da guerra e a usa para criar substitutos durante bloqueio. A Alemanha nazista desenvolve propaganda líder mundial e a usa para esconder que não tem borracha sintética suficiente até 1943. Uma construiu fundações industriais sólidas através de décadas de investimento. Outra construiu fachada impressionante sobre fundação de areia. As táticas militares refletem essas realidades econômicas. A Alemanha Imperial de 1914 planeja campanhas medidas, avanços metódicos, consolidação de ganhos. O Plano Schlieffen prevê guerra de semanas idealmente, mas inclui contingências para conflito prolongado. Generais alemães em 1914 sabem que podem sustentar exércitos no campo por anos, se necessário porque economia e logística suportam operações estendidas. A Alemanha nazista planeja exclusivamente para vitórias rápidas porque vitórias rápidas são única opção. Blitzkrieg não é preferência tática,
é necessidade logística. Quando Blitzkrieg falha, quando o inimigo não colapsa em semanas, generais alemães não têm plano alternativo viável porque economia não sustenta alternativa. É diferença entre escolher lutar rápido e ser forçado a lutar rápido ou não lutar de forma alguma. A qualidade de treinamento militar reflete essa diferença. O exército alemão de 1914 é composto por soldados com treinamento extensivo, oficiais educados em academias militares rigorosas, suboficiais experientes mantendo coesão nas trincheiras. Mesmo após 4 anos de guerra brutal, o exército alemão mantém disciplina e efetividade até o final. O exército alemão nazista começa com veteranos da Polônia e França, mas perde esses veteranos rapidamente na União Soviética. Reposições vêm com treinamento cada vez mais inadequado, porque não há tempo, não há combustível para exercícios, não há munição para prática suficiente. Em 1944, divisões alemãs são preenchidas com adolescentes com semanas de treinamento e homens de 40 e poucos anos puxados de indústrias essenciais porque reserva de mão de obra humana está esgotada. Dezembro de 1941. Não é apenas início da contraofensiva soviética em Moscou. É também Pearl Harbor e declaração de guerra americana. Hitler declara guerra aos Estados Unidos 4 dias após Pearl Harbor. Decisão que historiadores ainda debatem em termos de lógica, mas que, no contexto de economia alemã falida, é quase irrelevante. A Alemanha nazista já estava perdendo em dezembro de 1941, antes dos americanos entrarem formalmente. Estava perdendo porque tentou conquistar a União Soviética em 8 semanas, e falhou. Estava perdendo porque economia baseada em saque rápido não pode sustentar guerra de atrito. Estava perdendo porque cavalos morrem de frio no inverno russo, e tanques sem combustível são monumentos inúteis. A entrada americana apenas acelera a inevitável. A produção industrial durante a guerra revela diferenças brutais. A Alemanha Imperial, sob bloqueio total, produz aproximadamente 68 mil peças de artilharia durante 4 anos de guerra. Produz bilhões de projéteis, milhões de rifles, mantém frentes na Bélgica, França, Rússia, Itália simultaneamente por anos. A Alemanha nazista, controlando recursos de meia Europa, produz números maiores inicialmente, mas não consegue manter ritmo quando guerra se prolonga. Fábricas são bombardeadas porque Luftwaffe perdeu superioridade aérea. Mão de obra é drenada para frentes onde homens morrem mais rápido que podem ser substituídos. Recursos importados são cortados quando aliados cercam fortaleza Europa. Em 1944, produção alemã está colapsando não por falta de capacidade teórica, mas porque trabalhadores estão mortos, fábricas estão destruídas, materiais brutos não chegam. A Alemanha Imperial de 1918, após 4 anos de guerra total, colapsa politicamente antes de colapsar militarmente. O exército alemão em novembro de 1918 ainda está em solo francês e belga. Ainda mantém coesão, ainda é força funcional. O colapso é revolução interna, motins navais, população exausta, exigindo fim da guerra. O governo cai, o Kaiser foge, mas a estrutura militar e industrial básica permanece intacta o suficiente para que a Alemanha se recupere em décadas. A Alemanha nazista de 1945 colapsa totalmente. Militarmente destruída, exércitos aniquilados, território ocupado. Economicamente obliterada, fábricas em ruínas, cidades queimadas. Industrialmente inexistente, produção zerada. Politicamente eliminada, liderança morta ou presa, Estado deixando de existir como entidade funcional. É diferença entre nação exausta, que precisa recuperar, e nação que precisa ser reconstruída do zero. Há momento específico que simboliza a diferença. Julho de 1918, Segunda Batalha do Marne. Alemanha Imperial lança última ofensiva major na frente ocidental. Falha, mas falha após 4 anos de luta sustentada, após mobilizar recursos de império inteiro, após desenvolver táticas novas,
Armas novas, doutrinas novas. Falha porque está exausta, não porque estava estruturalmente condenada desde o início. Dezembro de 1944. Ofensiva das Ardenas. Alemanha nazista lança a última ofensiva major na frente ocidental. Falha após 5 dias, não por exaustão, mas por falta de combustível básico. Tanques alemães param literalmente sem gasolina. Tropas ficam encalhadas porque não há combustível para caminhões. É falha estrutural expondo fraqueza que sempre existiu, mas foi mascarada por vitórias rápidas iniciais sobre inimigos que colapsaram antes de forçar guerra prolongada. Os números finais são implacáveis. A Alemanha Imperial luta de agosto de 1914 a novembro de 1918, 52 meses contra a coalizão, incluindo França, Rússia, Grã-Bretanha, eventualmente Estados Unidos. Mantém exércitos em campo continuamente. Sustenta a população civil. Produz armamentos. Adapta taticamente. Só colapsa quando combinação de bloqueio, perdas militares acumuladas e esgotamento doméstico tornam continuação impossível. A Alemanha nazista luta de setembro de 1939 a maio de 1945, 68 meses, mas está efetivamente derrotada após Stalingrado em fevereiro de 1943, 42 meses. Os 30 meses finais são agonia prolongada, recuo contínuo, perdas sem reposição adequada, território encolhendo até que nada resta, exceto o bunker em Berlim, onde Hitler se mata, enquanto a artilharia soviética despedaça o que resta da capital. A lição histórica é brutal em sua simplicidade. Guerras modernas são vencidas por economia, logística, capacidade de reposição, não por tecnologia momentânea ou impacto inicial. A Alemanha Imperial entendeu isso. Construiu máquina industrial capaz de sustentar guerra prolongada, desenvolveu capacidade científica para adaptar quando recursos foram cortados. Lutou até que combinação de fatores militares, econômicos e políticos forçou o colapso, mas lutou como potência real enfrentando coalizão de potências reais. A Alemanha nazista construiu ilusão, propaganda mascarando economia falida, blitzkrieg escondendo incapacidade logística, vitórias rápidas escondendo que vitórias rápidas eram única opção, porque sistema inteiro colapsaria em guerra de atrito. Quando a União Soviética não desmoronou em 8 semanas, quando o blitzkrieg parou no inverno russo, a verdade se revelou. A Alemanha de Hitler era mais fraca que a Alemanha do Kaiser. Muito mais fraca. Construída sobre dívida, saque e propaganda, não sobre aço, carvão e capacidade industrial real. Albert Speer, aquele arquiteto revisando relatórios impossíveis em agosto de 1939, eventualmente se tornaria ministro de armamentos, tentando desesperadamente extrair produção de economia que estava estruturalmente falida, desde antes da guerra começar. Ele escreveria mais tarde que a Alemanha nazista estava economicamente incapaz de lutar guerra prolongada desde 1939, que todo o sistema dependia de vitórias rápidas, que quando essas vitórias pararam de vir, colapso era inevitável. É a admissão de arquiteto do regime, reconhecendo que fundações eram falsas desde sempre. A Alemanha Imperial tinha fundações de aço. A Alemanha nazista tinha fundações de propaganda. Quando testadas por guerra total, uma resistiu anos antes de quebrar. Outra começou a rachar nos primeiros meses, e só continuou funcionando através de violência cada vez mais desesperada, até que não restava nada, exceto ruínas. E você, o que acha? Se tivesse que escolher estar em nação enfrentando guerra total, escolheria a que parece moderna, mas é estruturalmente falida? Ou a que parece antiquada, mas tem fundações econômicas sólidas? A história deu a resposta nos campos congelados da Rússia, nas fábricas bombardeadas da Alemanha, nas ruínas de Berlim, em maio de 1945. Se esse tipo de análise te interessa, se quer entender como guerras reais são decididas por matemática econômica, mais que bravura militar, inscreva-se agora.
Estamos trabalhando para chegar a 1000 inscritos, e seu apoio faz toda a diferença para continuarmos produzindo conteúdo assim. Porque a história da Alemanha nazista não é história de superpotência derrotada por aliança mais forte. É história de economia falida que conseguiu esconder sua falência por tempo suficiente para conquistar metade da Europa antes que matemática implacável cobrasse o preço. E esse preço foi pago integralmente.